se você está aqui ao vivo comigo ou vendo esse conteúdo depois, as chances são que você tem um produto ou um serviço e quer vender bastante, mesmo antes de acabar o ano, né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muita gente acha que o ano já acabou, já está pensando no ano que vem, principalmente quem não é dessa área, quem não empreende, quem não tem uma empresa, muitas vezes tem essa cultura de chegar perto do final de ano e falar, não, agora, ano que vem, não, porque dezembro já foi. Essa conversa é muito recorrente, né? Você vai em qualquer lugar, vai pegar um Uber, vai no elevador do prédio, não, o ano já acabou. Aliás, tem gente que fala que o ano já acabou, não era tipo setembro, outubro, a pessoa já assim, não, esse ano já foi. É um senso comum, né, galera? Normal, as pessoas falam isso. Infelizmente, eu digo infelizmente por quê? Por que esse tipo de pensamento, de filosofia é ruim de se viver? Porque você menospreza, são meses, são dias que você tem. E quem trabalha alinhado com o propósito, e principalmente quem empreende, quem tem uma empresa, quem presta um serviço, quem vende um produto, está alinhado com o propósito. Cara, cada dia é um dia, a gente tem muita coisa para fazer, não dá para desperdiçar dias e meses assim, não. O ano não acabou, ainda dá tempo de fazer muita coisa. Então, primeiramente, queria compartilhar isso com vocês, deixar bem evidente, tá? Se você está sendo dominado por esse tipo de pensamento assim, não, porque agora é só ano que vem. Ano que vem, nada disso. Agora ainda estamos em 2024, faça valer o seu tempo, não menospreze. Porque quando você pensa assim que o ano já acabou, olha só que interessante. É um papo meio coach, mas a gente vai chegar num papo técnico, tá? Daqui a pouquinho. Mas pensa só. Se eu penso que o ano já acabou, eu deixo de fazer um monte de coisa. Por quê? Porque a minha mente não vai nem pensar em como divulgar, em como fazer coisas novas, como quebrar paradigma, fazer uma live, fazer um anúncio, contratar um serviço e vender. Por quê? Não, porque o ano já acabou. Se a minha cabeça estiver focada nisso, não, assim, esse ano já foi, a tua mente descansa. Por quê? Você tá, não, esse ano já foi. Então, ano que vem eu penso, ano que vem eu tenho ideia. E quando você se coloca numa posição de que, tipo assim, não, o ano não acabou não. Ainda tem bastante, hoje estamos no dia 6, né? 6 de dezembro. Ainda tem aí 24, 25 dias de muita coisa que pode ser feita, muita ideia que você poderia ter, mas por estar achando assim, ah não, esse ano já foi, você não vai ter. Então, primeiro de tudo, muda esse pensamento. Em segundo lugar, depois de eu ligar o ar-condicionado aqui, peraí, que o ano não acabou, mas o verão tá aí. Então, deixa eu ligar para dar uma força, né? Quem que tá aqui comigo? Oi, Vanessa. Oi, Adriano. Tudo bem? Bora trocar uma ideia sobre como estourar de vender. A Vanessa tomou atitude. A Vanessa tomou atitude. Aí, a Vanessa fez algo que a gente vai fazer aqui nessa live. Tomou atitude antes do ano acabar. Né? Fechamos um projeto agora pra gente impulsionar, estourar de vender antes do final do ano. É desse tipo de pessoa e desse tipo de pensamento, de conduta que eu tô falando. Sobre pessoas que não esperam, não abre mão do jogo enquanto ainda o jogo não acabou. Então, nós estamos fazendo bastante coisa, retomamos atividades aí com tudo, e ela vai colher resultados ainda esse ano. Mas por quê? Por ter a mentalidade correta e entender que o ano não acabou, longe disso. Então, parabéns. Tamo junto, Vanessa. Pensa só, esse tipo de mentalidade, como que é ruim? Eu já falei, né, sobre a questão do ano acabou. Outra coisa que é muito importante compartilhar contigo. É um aspecto pessoal? É um tipo de pensamento? Mas vou compartilhar com vocês. Essa questão do ano, né, muitas pessoas colocam uma expectativa, como se fosse até uma mágica envolvendo a questão da mudança do calendário. Mas, gente, nada mais é do que antigamente tinha o calendário de folhinha, né? É virar folhinha. Hoje em dia nem uso mais, eu uso o calendário digital. A agenda do Google é arrastar para o lado um outro mês. Não é nada diferente passar de maio para junho, de agosto para setembro, do que passar de dezembro para janeiro. Não tem nada envolvendo isso. A gente cria na nossa mente, né, como se fosse uma coisa assim. Nossa, mudou o ano. A verdade é que mudou o ano tá você. Você, sua empresa, mesma coisa.
Então, assim, cuidado com essa ideia, com essa expectativa até mesmo que você coloca, não, porque quando mudar o ano, você vai dormir num dia e acordar no outro. E se você não está fazendo nada para estourar de vender, não é que quando mudar o ano você vai começar a vender. Longe disso. Você tem que fazer coisa diferente para ter resultado diferente. Por isso que é o convite aqui dessa nossa live para a gente refletir em ações que você pode tomar hoje. Né? Se você tomar essas ações que você poderia tomar hoje, você tomar no dia 1 de janeiro, você vai colher o fruto lá. Agora, se você tomar hoje, você já vai, quando chegar em janeiro, você já está preparado, inclusive, para colher os frutos desse tipo de ação que a gente vai conversar hoje. Percebe como é diferente essa dinâmica, vamos chamar assim, esse modo de pensar? Ao invés de você deixar, postergar, ter uma ideia falsa de que virou o ano, as coisas aconteceram. Então, mais uma vez, é um papo meio coach, mas é importante esse alinhamento de ideias, porque é assim que eu enxergo, e principalmente quem presta um serviço, quem tem um produto, quem tem algo a oferecer, quem empreende, tem que estar alinhado com esse tipo de mentalidade. Então, fica esse convite para você enxergar as coisas dessa forma. E aí, uma vez que você entendeu que não tem esse papo de mudar calendário, de mudar o ano, de não tem nada de novo, a verdade é que você dorme num dia e acorda no outro, com esse mindset, aí como que você olha o cenário no modo mais maduro, como que você olha para o cenário econômico? Você pensa assim, você que está ouvindo esse conteúdo, está aqui comigo, você pensa assim, beleza. E isso que eu estou falando, é óbvio que nós estamos no dia 6 de dezembro, então por isso estou enfatizando mais a questão aí do final do ano, porém, ela serve para qualquer período do ano, tá? Você que entendeu e essa questão das datas de uma maneira mais madura, você tem que olhar da seguinte forma. Beleza, eu penso assim, mas não é todo mundo que pensa assim. O mercado, ele reage de um jeito. O perfil de consumo das pessoas é diferente. Por mais que eu tenha expectativa alinhada, eu decidi que para mim eu não vou esperar virar o ano para fazer alguma coisa, há um senso comum. As pessoas, os consumidores, o mercado age de outra forma. Tem esse tipo de pensamento. Então, você precisa adequar a sua comunicação e talvez fazer alguma adequação nos produtos, nos serviços, em como você oferece isso para as pessoas e para as empresas, para que a questão do final do ano não seja uma barreira de vendas para você. Para que você não venha ouvir das pessoas, não, ano que vem a gente conversa. Então, é necessário esse tipo de visão sua, de quem empreende, para entender que, independe se já acabou o ano ou não, beleza, vou colocar em prática hoje estratégias para adequar o meu conteúdo, o meu produto ou serviço hoje. Ok, mas você não tem como mudar o mercado, você não tem como mudar a cabeça das pessoas. Você tem que entender isso para você e se adaptar a esse cenário da realidade de fim de ano para você continuar vendendo independente de data. Em alguns casos é um pouco mais fácil. Como por exemplo, que nem a Vanessa entrou aqui nessa live antes. O que ela oferece? Confeitaria, bolos, doces, muito gostosos inclusive. Ok, nesse período de final do ano, quais são os doces, quais são os pedidos que ela mais recebe? E aí focar neles, óbvio. Então, assim como na Páscoa, assim como cada etapa sazonal que você adapta. Agora, e para quem vende um outro tipo de produto ou serviço, que não é uma questão de escolha de cardápio, né? Que não vende panetone, que só vende agora. Como é que faz? Você tem que ajustar a sua comunicação, o seu produto ou serviço, talvez fazer até um ajuste comercial de precificação para que se encaixe nesse contexto. Então, eu vou dar um exemplo de mim mesmo, de como que a gente adequa a estratégia comercial aqui na Flip para encarar um período como esse, onde muitos empresários e prestadores de serviço, e advogados e médicos já estão com a ideia do ano que vem. Ok, tem algumas pessoas que pensam assim, ok, mas vamos focar em quem? Empresários, prestadores de serviço, advogados, médicos e potenciais clientes nossos que querem vender ainda esse ano. Se você está acompanhando aqui comigo, talvez esse seja o seu caso, ou se você está vendo esse conteúdo depois. E aí você ajusta a sua comunicação
para falar com quem está precisando vender hoje, quem tem um problema hoje, quem não está disposto a postergar. Entende? O mesmo produto, por exemplo, tráfego pago, anúncios online, que a gente vende, que a gente oferece para os clientes que vão aumentar faturamento, é o mesmo produto, só que no momento fora dessa fase de fim de ano, a gente pode oferecer de um jeito. Nesse contexto de final de ano, a gente oferece dessa outra forma. Se você quer vender antes de acabar o ano, clica aqui, vamos conversar. Se você está precisando aumentar suas vendas ainda esse ano, se você não quer esperar o ano que vem para mudar a sua estratégia, clica aqui, no tipo de anúncio. Você percebe a diferença? Então, foi feito um ajuste na comunicação para que você consiga alcançar esses resultados ainda antes do final do ano. E aí fica a reflexão aqui para você. Como que você pode ajustar a tua comunicação, como que você pode ajustar a precificação, a tua oferta, a tua promessa para clientes que estão precisando e têm um problema hoje e não vai dar para esperar. E não vai dar para esperar. Vamos fazer alguns exercícios aqui. Se você tiver você está me acompanhando aqui, quiser colocar o seu nicho, a sua área de atuação, a gente faz ao vivo aqui com você. Se não, se você estiver vendo esse vídeo depois, deixa aqui nos comentários e aí a gente vai ver um a um e vai fazer esse exercício juntos. Como você adequa a comunicação, a tua precificação, a tua oferta para uma fase sazonal. Então, por exemplo, uma oficina mecânica, uma oficina de reparação automotiva, seja mecânica, seja funilaria, dessa área de reparação automotiva. A pessoa, por exemplo, a pessoa que bateu um carro e precisa do carro bom para andar, essa daí é um clássico caso que não tem nem questão sazonal, né? A pessoa não vai ficar parada, às vezes tem viagem programada, precisa do carro para trabalhar, ela vai precisar procurar um serviço, então não precisa nem fazer muito ajuste. Agora, por exemplo, dentro da reparação automotiva tem alguns serviços que são sazonais, que são, assim, que muita gente poderia pensar em deixar para o ano que vem. Vamos pegar um exemplo? Troca de óleo, por exemplo. Fazer uma manutenção no carro. Um serviço de estética automotiva, que não é imprescindível, que a pessoa não precisa dele para rodar com o carro. Vamos colocar assim. Poxa, como é que eu consigo promover isso num contexto em que pessoas nessa fase não estão procurando por isso, estão com a mente em panetone, Natal e Ano Novo? Você oferecer uma condição comercial para quem fizer isso agora, uma condição especial diferente. Ou, mesmo que não seja entregue agora. Então, por exemplo, você enviar na lista de transmissão da sua oficina, da sua empresa de reparação ou da sua empresa, se você for inteligente o suficiente para fazer uma modelagem desse exemplo aqui na tua área. Você pega e oferece uma condição diferenciada para uma lista de transmissão de pessoas oferecendo um produto ou serviço a um preço diferente, mesmo que a pessoa não receba agora, receba só no que vem. Então, por exemplo, né, vou voltar aqui para reparação automotiva, troca de óleo. Tá? Vou usar esse exemplo aqui, troca de óleo. Você sabe que você vai precisar fazer uma troca de óleo, uma manutenção no seu carro para fazer uma viagem no ano que vem. Ou você sabe que você vai precisar fazer uma manutenção no seu carro. E eu vou te oferecer uma condição exclusiva aqui da oficina FlipX. Se você agendar agora, você não precisa fazer agora, mas se você contratar o serviço de manutenção preventiva, o serviço de troca de óleo na nossa oficina hoje, não é esperar. Hoje você vai ganhar 30% de desconto. Você antecipa um faturamento, vende numa época em que naturalmente você não venderia aquele serviço. O mesmo serviço. Só que o que você fez com uma ação como essa? Você aumentou o senso de prioridade na mente do seu cliente. E aí aquilo se torna uma prioridade. Por quê? Ele vai prezar pelo desconto. Ele quer um desconto do serviço que ele vai consumir de todo jeito. Então você percebe? O mesmo serviço que talvez você poderia cruzar os braços e falar assim, clientes não vão comprar. Tem ninguém pensando nisso agora. Já acabou o ano. E agora? Vou ter que esperar ano que vem para oferecer para os clientes alguma coisa diferenciada. Negativo. Se você ajustar a sua comunicação, você já consegue refletir isso. E aí, como que você comunica isso? De diversas formas. Tanto no seu conteúdo, quando eu falo conteúdo é o quê? No seu feed, como Reels, como Stories, como lista de transmissão no WhatsApp, status do WhatsApp e outras redes sociais, Google Meu Negócio. Comunica isso de alguma forma,
E se você for fazer isso de uma maneira ainda mais incisiva, você usa tráfego pago e direciona, e aí você tem ali um painel de quanto que você investiu e quanto que faturou, né? Então, perceba, com o mesmo produto ou serviço, pode ser oferecido independente da época do ano. Como eu disse, isso eu estou falando aqui no contexto de final do ano, e você adapta isso para outras áreas. Na verdade, esse exercício ele tem que sempre acontecer para que a gente consiga isso que eu mencionei. Elevar o nível de prioridade do seu produto ou serviço na mente do seu cliente. Se você conseguir fazer isso, você consegue vender mais. Dentro dos fatores que estão no seu controle. E com a audiência certa. Como eu disse, tem muitas pessoas que declaradamente já não estão mais pensando em contratar alguma coisa ou comprar alguma coisa agora. Então, de repente, é só focar num outro tipo de audiência, de pessoas que estão abertas para essa possibilidade se receberem um incentivo. E, assim, como eu disse, né? Você tem que mexer nas variáveis que estão no seu controle. E isso está no seu controle. Você não consegue mexer na mente do seu potencial cliente. Ainda não, pelo menos. Não tem nem inteligência artificial e nem ferramenta para isso, por enquanto. Mas se você fizer esses ajustes naquilo que está no seu controle, já é o suficiente para você conseguir mudar seus resultados hoje, não ano que vem, hoje. Fazendo isso você consegue estourar de vender. Na verdade, assim, fazendo isso você consegue vender e estourar de vender, ter o resultado mesmo acelerado, mais uma vez trazendo para o seu controle, aí é altamente recomendável você usar tráfego pago, anúncio online. Como a gente sempre comenta aqui, o tráfego ele é um impulsionador de estratégia, ele é um acelerador do processo. Quando você se posiciona aqui nas redes sociais, produz conteúdo, grava vídeos, stories, status e tudo mais, é muito valioso e isso já pode trazer um resultado para você, com certeza. Todavia, a entrega desse conteúdo não está no seu controle. Eu aqui estou fazendo essa live, algumas pessoas entraram, algumas pessoas saíram. Depois de postada, ela vai alcançar o número de pessoas. Depois a gente vai pegar esse material, vai subir no YouTube, vai alcançar o número de pessoas. Mas enquanto eu não colocar tráfego nela, se é isso que eu quisesse fazer, eu não tenho como obrigar ou fazer com que o Instagram entregue para tais tipos de pessoas. Então aí que entra o tráfego pago. Uma vez que você aplicou tudo que a gente conversou aqui e está conversando nessa live, fez uma modelagem de estratégia para você conseguir mudar teu resultado hoje, esperando que vem para fazer isso. Ajustou tua comunicação sobre o teu produto, sobre o teu serviço, sobre o que você oferece. E pensou numa maneira de comunicar isso para tua audiência, beleza, fez a lição de casa? Ok. Deu o próximo passo, publicou isso, publicou nas redes sociais, publicou no Google Meu Negócio, ligou, avisou, enviou mensagem, fez tudo que estava ao seu alcance, vamos colocar assim, organicamente, braçal, manualmente, muito legal. Mas ainda assim, tem um limite e você não tem controle sobre o quanto que isso vai impactar a tua audiência ou potenciais novos clientes. Agora, quando você faz todo esse exercício e ainda no final você ativa uma campanha de tráfego pago, você impulsiona todo esse material, toda essa comunicação para uma audiência que você e nós juntos identificamos que tem um grande potencial de consumir, de comprar e de contratar isso. Então você percebe, né? Por isso que eu falo que o estourar vem de fato com o tráfego pago, não tem como. Não tem como porque, a não ser que você esteja muito bem posicionado, você tenha uma base de audiência muito fiel e muito grande já. Você vem trabalhando nisso ao longo dos anos e aí então você tem... Mas vou te falar, mesmo para quem tem muita audiência, vocês sabem, a gente já administrou contas em projetos aqui com mais de 100, 150, 155 foi o número mais alto de uma conta que nós gerenciamos aqui para um determinado projeto. Mesmo essas grandes contas
Vou te dizer mais. E quanto maior a conta, mais seguidores, mais engajamento, mais difícil é para um infoprodutor, para a marca, alcançar toda aquela audiência. Né? A gente tem a falsa ideia de que quando a pessoa alcança um patamar, um número X de audiência, ela não precisa fazer mais nada. Uma postagem vai ser entregue para todo negativo. Mesmo as grandes marcas com grandes audiências, aí sim que o Instagram vira para elas e fala assim: ah, você quer falar com todas essas pessoas que te seguem? Muito bem, pode falar, só que você vai ter que usar tráfego. Então, para essas pessoas especificamente, sim, elas investem muito em tráfego para conseguir falar com a audiência delas. Porque você está no ambiente que não é seu, você está no ambiente do Meta. E é assim que o Meta ganha dinheiro, é assim que o Instagram sobrevive, o Facebook sobrevive, é assim que o WhatsApp sobrevive, através dos anúncios. Percebe? Então é muito mais fácil você, sendo uma conta pequena, alcançar e falar com mais seguidores postando organicamente do que uma conta grande. E mesmo sendo mais fácil, como é uma audiência pequena, você tem um limite. E aí que entra o tráfego pago expandindo esse limite, expandindo isso a outros horizontes de cidades, geográficos, a outros nichos e etc. Então, juntos aqui nesses minutos, a gente traçou um plano para que você possa começar a vender ainda esse ano. Vamos recapitular? Identificar o teu produto ou serviço, entender que o ano não acabou, não é questão de Páscoa, não é questão de Dia das Mães, Dia dos Pais. Você tem que ajustar a abordagem que você faz, a promessa que você faz, o discurso, a narrativa, a copy. Existem vários nomes para a mesma coisa. Você tem que ajustar a tua comunicação a respeito do que você oferece para esta fase do ano. Entendendo que se você conseguir elevar o nível de prioridade na mente do seu potencial cliente a respeito do serviço ou produto que você oferece, você vai conseguir ter resultado ainda hoje. Ao passo de que seus concorrentes, se não estiverem pensando isso, estiverem nessa fase do ano que vem, deixa passar Dia das Mães, deixa passar Dia dos Pais, deixa passar férias, se os seus concorrentes estiverem pensando assim, e você com esse pensamento estratégico, o que vai acontecer naturalmente? Você vai passar na frente deles, com certeza. Basta ter esse pensamento estratégico. E também a maturidade de entender que o ano novo nada mais é do que um dia após o outro. Não tem nada de diferente. E, aliás, isso deveria até preocupar mais do que essas festas em si, do que fim de ano em si. Deveria preocupar, porque se o ano novo não é só a passagem de um dia para o outro, sabe o que você vai ter quando virar o ano na sua empresa, no seu negócio? Sabe o que você vai ter? A mesma coisa que você tem hoje se você não fizer nada. Percebe como é perigoso esse tipo de pensamento? Então, se você já começa agora a ter essa visão estratégica, quando virar o ano você já está preparado. Se você começa agora a implementar uma estratégia de conteúdo, se você começa agora a fazer live, essa sequência de lives mesmo, a gente começou agora. Poderia eu pensar, tanta coisa que a gente fez esse ano aqui na Flip, quanto que a gente mudou, né? A gente criou, nossa, não dá nem para descrever, vamos fazer uma live sobre isso outro dia. Mas tantos avanços que, graças ao bom Deus, a gente conseguiu. Poderia eu pensar assim, fazer live ano que vem, agora o ano já acabou. Meu amigo, o ano não acabou. Não importa o dia e quando você está vendo essa live, se você esperar o cenário perfeito, a nossa mente é assim. A gente vai finalizar falando sobre isso. O comportamento humano é assim, o nosso cérebro funciona assim. O próprio professor, doutor Calabres, Pedro Calabres, nosso conterrâneo aqui da cidade de Santos, que é um dos maiores especialistas do Brasil em neurociência, professor, doutor, PhD nessa área, uma pessoa fantástica. Se você nunca ouviu falar sobre ele, segue ele no Instagram, no YouTube. Ele tem uns vídeos de 20, 30, uma hora falando sobre neurociência, explicando, mas de um jeito legal, sabe? Uma pessoa legal de ouvir, falar, é muito legal. Ele mesmo fala
que tem um experimento que ele faz. Quando ele vai nas palestras, ele fala assim: o que vocês acham que é mais fácil de mudar? Um comportamento ou uma crença? E aí todo mundo fala que é um comportamento, né? Inclusive, se eu fizesse essa pergunta, vocês que estão ao vivo aqui comigo, você está vendo essa live comigo, responde aí nos comentários que eu vou ler daqui a pouco. O que é mais fácil de mudar? Deixa aqui embaixo, se você não está ao vivo comigo, deixa nos comentários o que você acha. Apesar que você vai ouvir, né? Eu falar qual é a resposta. Naturalmente a gente pensa, o que é mais fácil de mudar? Comportamento ou crença? É muito mais fácil de mudar comportamento. Todo mundo responde isso e a resposta qual é? É mais fácil de mudar uma crença. E aí ele vem com um exemplo que a gente tem que concordar, que é uma grande verdade. Todo mundo já passou por isso. O que é mais fácil você fazer? Acreditar. Mudar uma crença sua de que você vai começar um regime na próxima segunda-feira, considerando que hoje é sexta. Então eu teria o fim de semana aí, mas não, segunda-feira eu começo a minha dieta, low carb, de X. Ou eu entender que eu preciso começar uma dieta e agora, daqui a pouco eu vou parar para almoçar, eu já não comer de sobremesa o Prestígio que eu gosto, eu já pedi uma Coca Zero para tirar caloria e já fazer um prato equilibrado de macronutrientes adequados, proteína, vegetais, salada e carbo. O que é mais fácil acontecer? É muito mais fácil a gente acreditar que segunda-feira eu começo. Trazendo para a nossa realidade aqui, o que é mais fácil acontecer com você? Você acreditar que no ano que vem... Não, ano que vem eu vou fazer live, eu vou fazer stories, eu vou postar, eu vou contratar a Flip para a gente estourar de vender. Não, ano que vem... Ou você começar hoje, entender o que você realmente precisa fazer para começar a gerar mais vendas nesta tua empresa, neste teu negócio. É muito mais fácil você pensar ano que vem. Mas o que dá mais resultado? Você começar hoje, você mudar hoje, você fazer alguma coisa hoje, passo a passo, que vai te levar a ter grandes resultados. Em todas essas áreas que eu falei, o que você precisar de suporte da FlipX para impulsionar teu negócio, é só clicar no link da bio, vocês sabem, e nós estamos aqui todos os dias fazendo live, produzindo conteúdo para que você possa de fato turbinar, exponencializar, estourar de vender. Conte conosco, você não está sozinho nessa jornada do digital. Nossa missão é justamente ser o guia das empresas e dos profissionais, dos infoprodutores, neste universo de internet, nesse mar de internet, a gente ser o guia, o GPS. Vem por aqui, vai por ali que a gente sabe que dá certo. Pessoal, obrigado por me acompanhar até aqui, você que ficou ao vivo aqui comigo. Foi muito legal o bate-papo de hoje. Você que está vendo essa gravação, se inscreve no canal, dá um joinha. Você que está aqui ao vivo comigo, aviãozinho, curte, ajuda a compartilhar para que a gente chegue mais longe e alcance mais pessoas com essa mensagem. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço. Bora vender esse ano ainda, hein?